Por influência da minha avó, claro que sempre tem isso nas famílias, né? Ela, desde pequena, ela dizia que eu iria ser médico cardiologista, porque ela sofria do coração. Então eu pegava a corda e achava que eu iria ser médico para cuidar dela. E isso ficou realmente até eu terminar o equivalente ao segundo grau, que era o científico, que eu fiz ciências biológicas. O meu primeiro vestibular, que era bem diferente do que é hoje, foi para medicina. Sorte que eu não passei, ainda bem, né? E aí me veio mais forte ainda esse meu lado artístico. Não fazia teatro ainda, né? Morava em Coraci, e aí eu tentei, mas continuava com a minha parte do meu lado de artista plástico, né? De desenhar e tudo mais. Então achei que aqui em Belém não tinha nenhum curso assim de superior de arte, não existia o curso de educação artística. Eu fiz então arquitetura, né? Também não passei. Aí desisti de fazer vestibular. Tempos depois, lá por o quê? Final da década de 70, quero dizer, eu fiz vestibular, surgiu o curso de educação artística e falei, opa, é isso que eu quero. E eu fui fazer vestibular e passei, né? E foi o curso que eu fiz, habilitação, educação artística com habilitação em artes plásticas. Então foi esse o meu curso. Já fazia teatro nessa época. Pois bem, o teatro, eu não busquei o teatro. O teatro apareceu na minha vida lá por final da década de 60, né? Eu participava de um grupo lá em Coraci, um grupo que era ligado à igreja. Bem, foi uma coisa assim, eu acho que estava escrito nas estrelas, né? Participávamos de um movimento de igreja. E nossa participação nesse movimento de igreja foi a oportunidade de nós podermos, de uma certa forma, fazermos aquilo que gostaríamos de fazer, que era teatro. E começamos a fazer teatro com Samuel Spengler, que era um moço que também liderava praticamente esse grupo na igreja. Uma pessoa com ideias extremamente revolucionárias, até na época um pouco assim discriminado pelas atitudes dele, né? Então, foi lá que nós nos conhecemos, viu, Henrique? O Henrique, como é que foi o começo do Henrique, assim, como ator? Ele era muito cru, muito canastrão, ou ele já viste ali alguma coisa? Não era não. O Henrique era de uma sensibilidade extremamente aguçada, tá entendendo? Então, a primeira vez que nós vimos um trabalho do Henrique, assim, quando tivemos realmente a oportunidade de participar disso, nós vimos que a sensibilidade que ele tinha, né, para trabalhar com o teatro. Ele não era ator, ele não fazia nada como ator. E a partir daí houve assim uma necessidade de se fazer, e o entusiasmo de se fazer alguma coisa voltada para a arte. Então nós fizemos alguma coisa com Samuel, não é? Pegamos alguns textos e fizemos com Samuel, ele que fez conosco. E mas uma coisa assim um pouco crua, porque não tínhamos nenhuma noção de teatro. E quando Samuel foi embora, o que nós fizemos? Nós achamos conveniente engendrar, meter a cara. E eu sugeri para o Henrique isso, né? Sugeri para o Henrique a criação de um grupo. E o Henrique me deu todo o apoio. O Henrique me incentivou. Quer dizer, o Henrique foi a pessoa que confiou em mim. E daí, foi através dessa confiança, que depois de nós estarmos trabalhando juntos, é que nasceu o Gruta. Bem, nessa época em Coraci, a vida era tranquila, né? Todos éramos adolescentes, né? Especialmente as pessoas que participavam desse grupo, e a gente tinha uma vida normal, aquela vida de beber. A gente é da geração do álcool, a gente não usava droga, até porque não rolava esse tipo de coisa. Quer dizer, essa formação original, ela se desfez, né? E principalmente depois que o Gruta saiu de Coraci, porque inicialmente, isso é uma coisa interessante, que nós, nos primeiros anos de atuação, só fazíamos teatro lá em Coraci, não saíamos de Coraci. Então nós saímos de Coraci muito tempo depois, em 71 mais ou menos, para apresentar espetáculo em Belém,
descobertos pelo Cláudio Barrada, o famoso Cláudio Barradas. Foi lá assistir um espetáculo nosso lá em Coraci, achou muito bom o espetáculo era o Alto da Cananéia, do Gil Vicente, né? Foi um dos primeiros espetáculos que se montou lá em Coraci, isso foi mais ou menos em 71. E aí ele nos trouxe para apresentar o espetáculo na SAI, onde hoje funciona a Academia Paraense de Letras. Ali era um teatro. Nessa época, o Cláudio Barradas era responsável por esse espaço. Então, ele nos levou para esse espaço para apresentar o espetáculo como um grupo, como como é que se pode dizer, uma novidade, né? Um grupo novo que só faz teatro em Coraci, fazendo um teatro que ele considerava naquela época um espetáculo modernérrimo. Tempos depois, nesse período, eu fazendo teatro aqui em Belém, né, com Cena Aberta, comecei com experiência, anos antes. Quando eu descobri o Cena Aberta, que fazia teatro na rua, eu passei para o Cena Aberta exatamente em 77, né, onde eu fui convidado para fazer um espetáculo com eles chamado A Paixão de Ajuricaba. Foi um espetáculo do Márcio Souza, o texto do Márcio Souza. Nasci em Belém, né? Morei no bairro da Vileta quando era criança, depois morei em Canudos, onde eu fiquei até o início da minha adolescência. Aos 15 anos, nós mudamos minha família mudou para Icoraci e de 15 anos eu fiquei lá em Coraci, casei, tal. Para sair de Coraci, como eu sou ator, faço teatro, arte dramática, não podia ser uma coisa mais dramática. Eu saí exatamente de Coraci quando eu rompi, né, o meu casamento. Então eu saí por isso, porque eu rompi o casamento em 1985. E aí eu vim para Belém, morar junto com uma comunidade. Em 86, a partir dos contatos que eu tive, eu conheci o Marton Maués, né, que hoje é o diretor dos Palhaços Trovadores. Conheci o Marton Maués dando uma oficina e aí a gente começou a fazer contato. Mais tarde conheci o Ailson Braga lá no grupo Cena Aberta, fazendo teatro como ator. E aí nós resolvemos, em 86, mais ou menos, 86, a gente resolveu retomar o Gruta, que estava parado, o grupo de teatro amador que funcionava só em Coraci. A documentação estava toda com o Salustiano, então nós resolvemos retomar o grupo. Conversamos com o Salustiano, nos reunimos na casa dele, né? E fizemos uma assembleia, né, dessas pessoas que estavam interessadas em reativar o grupo, porque o grupo já não existia mais nessa época. E aí pegamos toda a documentação, fizemos uma eleição para uma nova diretoria, estabelecemos uma comissão eleitoral, essa comissão organizou a documentação toda, fizemos a eleição, né? Eu e Marton Maués, que fazia parte da direção também, fomos a uma reunião em 86, finais de 86, numa reunião da FESAT. Era para discutir a questão das pautas, a questão do festival, da Mostra de Teatro Paraense, desse ano de 87. E aí nós fizemos o seguinte, o Marton Maués sugeriu que nós lançássemos um espetáculo, né? Escrevêssemos um espetáculo nessa mostra. E eu falei para ele que, como se a gente não tem espetáculo? Não, a gente inventa, depois a gente cria um texto aí. Bom, tudo começou como uma brincadeira, né? Nós já morávamos juntos, inclusive, tínhamos feito alguns espetáculos juntos pelo Cena Aberta e estávamos com a ideia de retomar o Gruta, né? O grupo de teatro, que na época chamava Grupo de Teatro Amador. O Gruta era uma sigla desse nome. Era um grupo que o Henrique já tinha trabalhado, ajudou a fundar em Coraci, junto com o Salustiano Vilhena e outras pessoas. E nós estávamos com uma ideia de reviver esse grupo. Nós estávamos numa reunião de pauta, né, esse projeto da retomada do Gruta já estava assim, muito vivo na nossa cabeça, e nós resolvemos então inscrever o Gruta com um projeto que nós não tínhamos, surgiu na hora a ideia. Aí eu disse, sim, mas precisa de um título, um nome, né? E o Marton é muito bom para criar assim, nomes, né? Títulos de espetáculo. Então ele sugeriu, que tal Cínicas e Cênicas? E na hora eu falei, ótimo, bacana. Então vamos e escrevemos. A gente não sabia se ia montar realmente esse espetáculo ou não, né? Escrevemos.
E aí começamos a trabalhar e realmente montamos um espetáculo. Foi um espetáculo de colagem. Eu coletei uma série de textos, o Marto alguns textos também, deu uma colaboração. Eu fiz uma montagem, né? E fizemos o espetáculo, que foi um sucesso, né? Uma coisa que surgiu assim meio de brincadeira e acabou sendo um espetáculo interessante, marcante para todos os que participaram desse espetáculo e para o público. Muita gente lembra do espetáculo até hoje. E esse foi o primeiro espetáculo dessa segunda fase, que a gente considera a segunda fase do Gruta. Sim, esse espetáculo, Cínicas e Cênicas, o conteúdo dele era o que na época a gente chamou de lixo cultural. Então foi a oportunidade para a gente colocar, né, nele as nossas crenças, de todos os pontos de vista, né? Então a gente fazia uma crítica à escola, ao sistema escolar, nós fazíamos uma crítica à igreja, nós fazíamos uma crítica ao preconceito sexual, né? Nós fazíamos uma crítica aos falsos profetas, os falsos apóstolos, né? As falsas religiões, se eu posso chamar isso. Nós brincávamos com ícones, né, da cultura moderna, como por exemplo apareceu o Pensador do Rodin, né? Cínicas e Cênicas, a gente inaugurou o que se veio chamar mais tarde, não existe ainda esse termo, o multimídia, né? Porque nós usávamos a linguagem teatral, a peça, usávamos a televisão e usávamos o vídeo, o recém-lançado vídeo, né? Que ainda era uma novidade, a gente não sabia nem mexer. Chamamos um especialista para ligar e desligar o vídeo, que ninguém sabia, né? Essa pessoa foi nada mais, nada menos do que Aníbal Pacha, que hoje é um dos diretores lá da Embuste, né, da Companhia de Teatro de Bonecos. Em 1986, o Henrique me convidou para substituir o Marto Maués no Cínicas e Cênicas. Eu havia, na verdade, entrado no Cínicas e Cênicas meio sem querer, porque eu fui convidado para fazer um vídeo, porque o espetáculo, naquela época, o vídeo era uma novidade, né? Principalmente o vídeo caseiro, o VHS, o sistema VHS, era uma novidade. E a gente tinha decidido colocar no espetáculo o vídeo. Então eu acabei entrando no dia da estreia, porque a atriz que ia fazer a entrevista comigo, né, não entrou em cena, e eu entrei e eu mesmo me entrevistei. E esse espetáculo também tinha esse dado, né? Ele pretendia ser multimídia, porque tinha uma cena em que um ator contracenava com ele mesmo no vídeo, né? Era uma entrevista que ele dava para o vídeo. Ele ao vivo, claro, e ele mesmo respondendo as perguntas no vídeo. Então isso foi uma inovação também, apesar do teatro esse espetáculo ser muito artesanal. Por exemplo, o fundo dele, o cenário, era feito de jornal mesmo, colado e tal, com pichações, né? Esse espetáculo, ele nos deu assim toda essa... Ganhamos mais experiência com ele e acreditamos mais no grupo, achávamos que podíamos fazer coisas mais ousadas. E foi o que aconteceu. Em consequência disso, desse sucesso e desse pique, né, que a gente ganhou com o espetáculo, eu iniciei a adaptação do Processo, do romance O Processo, do Kafka, Franz Kafka. Caos com Kafka foi o nosso segundo projeto. Foi um projeto um pouco ambicioso, nós não tínhamos assim, uma estrutura de produção grande, fomos correr atrás e o Henrique fez a adaptação, a gente discutiu muito, mas a adaptação é dele, eu acho precisa, é fantástica, o espetáculo funcionou muito bem, eu acho que à época a gente tinha uma grande força, que foi a interpretação do Ailson como personagem principal, o Sr. K. Nós chegamos até a ir para um festival, foi muito elogiado o espetáculo lá. E depois a gente ficou sabendo até que tinha um filho do Orson Welles, o Orson Welles. Bem, a escolha do Tartufo se deu no momento em que a gente estava precisando voltar a trabalhar ou retomar o trabalho com comédia. E escolhemos o texto do Tartufo, até porque, por se tratar de um texto clássico, que é um clássico da comédia francesa, o Tartufo do Molière, né? Então esse foi o primeiro momento.
Um outro momento seria que a gente trabalhar com esse texto, a gente transformar o texto visualmente com elementos da nossa linguagem regional. Então a gente chamou o Aníbal, que foi o figurinista do espetáculo, né? E em cima da ideia ele concebeu o espetáculo trabalhando com ícones da nossa cultura, né? A questão dos figurinos, a questão das cores, especialmente as cores, a utilização de determinados materiais, né? Como fitas coloridas, enfim. E com relação ao texto também a gente fez alguns enxugamentos, ou seja, a gente cortou algumas coisas do texto que não havia interesse aqui para a nossa realidade, né, que ficaria até incompreensível para o espectador. Brecht foi uma proposta da Casa de Estudos Germânicos, né, então nós escolhemos o texto. Esse espetáculo foi dirigido pelo Adriano Barroso, e onde trabalhou eu e o Ailson Braga, né, que é outro ator do grupo. E a gente montou esse espetáculo. Quer dizer, o diretor fez o seguinte: juntou dois textos do Brecht, dois textos mais ou menos desconhecidos do Brecht, e que se criou duas vezes Brecht, né? Um é Quanto Custa o Ferro e o outro texto era o Dansen. E a vida, por que foi montado tantas vezes? Fala um pouco da história da vida. A vida tem uma história interessante. Ela foi montada em 1990, né? Foi a primeira montagem da vida. E essa ideia de montar esse espetáculo surgiu justamente na época da eleição do Collor, né? O Collor estava disputando com o Lula e no último momento, no segundo turno, ele perdeu, né? O Lula perdeu e o Collor assumiu o poder. Eu fiquei indignado com isso e achei que, sei lá, a gente poderia fazer assim, alguma coisa, né, para falar sobre isso. E me veio na cabeça a Antígona, Sófocles, que é uma peça que fala mais ou menos de abuso de poder, né? E aí a gente começou a trabalhar esse texto, que na sua primeira versão ele tinha vários elementos assim da tragédia, tinha o coro, eram muitos atores fazendo, e a gente assumiu de fazer o espetáculo onde os atores estivessem nus, né, na primeira versão. Ou seja, eles utilizavam somente uns mantos enormes, né, cada um com uma cor icônica, ou seja, que determinava mais ou menos a personalidade das personagens, e utilizavam só isso como figurino, né? Em alguns momentos havia nudez total, realmente, né? E a gente usava também um outro elemento, né? Uma cama, né? E o espetáculo se dava no espaço lá do Valdemar Henrique, que era de arena, né? Então a gente fez esse espetáculo. A ideia foi essa, exatamente dar assim, protestar contra o que acontecia. Esse espetáculo ele ficou muito tempo em cartaz, desde 1990, a gente ficou com ele rolando até mais ou menos 1990, 1999, por aí, né? E depois eu resolvi fazer uma outra versão, uma outra montagem desse espetáculo. Aí eu eliminei uma série de coisas e eu fiz esse espetáculo somente com 5 atores, né? Aí o espetáculo foi todo retrabalhado, no sentido ele tinha uma montagem assim meio sui generis. Alguns atores da primeira montagem estavam nesse espetáculo, como eu, por exemplo, Mona Lisa, Valéria, que fazia Antígone, e o Ailson Braga, que passou a fazer o Creonte. Antes ele havia feito o Emo na primeira montagem, né? E depois ele passou a fazer o Creonte. Eu considero esse um dos grandes espetáculos do Gruta, né? Até porque por todo o trabalho que se teve na montagem desse espetáculo. E era um espetáculo todo planejado, cenicamente, usava pouquíssimos elementos, né? Era uma arena preta, né? De cor preta, de plástico, com 3 cadeiras em cena. Essas cadeiras, elas não eram estáticas, elas representavam uma série de coisas, e essas cadeiras eram a todo momento movimentadas pelos atores. A gente usou também nesse espetáculo uma técnica chamada de distanciamento, que foi o Bertolt Brecht que criou essa técnica de distanciamento, em que havia momentos em que os atores eles saíam do seu personagem e davam um texto. Esses textos que foram inseridos no espetáculo, eles foram todos
textos de vários autores, né, como Henry Miller, Maquiavel, enfim, e uma série de outros autores que foram introduzidos no espetáculo. Essas entradas, essas atuações dos atores se distanciando do personagem e dando esse discurso diretamente ao público, a gente chamava de cortes, né, no espetáculo. E o espetáculo ele tem um andamento que é mais ou menos uma elipse que ele forma. Então ele começa de um jeito, né, e acaba quase que do mesmo jeito. Eliminou aquela coisa catártica da tragédia, numa alusão, claro, à nossa política, à nossa situação que a gente vive até hoje, infelizmente, né? Quer dizer, os caras abusam do poder, acontecem, roubam adoidado e logo em seguida eles não vão presos e logo em seguida eles estão de novo no poder. Tu tens feito mais vídeo, cinema, televisão, cinema, né? Tenho feito algumas participações em alguns filmes. Eu protagonizei ultimamente o Miguel, que foi feito agora em 2009, né, dirigido pelo Roger Elahá. E anteriormente, também tinha feito com o próprio Roger Elahá um documentário que ele fez, chamado Chupa Chupa, né? A luz que veio do céu, se eu não me engano. Olha, a minha história no teatro se confunde também com o meu envolvimento com o Henrique como amigo. Na verdade, desde 85 me interessou o teatro e aí, além do Cacá Carvalho, que eu tinha visto em cena, eu fui ver o mesmo, lembro bem, no Margarida Esquiva Zappa. E depois os 4 meses, né? Uma criança vive muito tempo. Aí a gente se vira atrás de uma creche. Nessa cidade. Quem procurar. Ou não. Ai, você sempre vê o pior. Porque isso é uma ilusão. Porque existem poucas creches. E isso você sabe tão bem quanto eu. Pra que uma criança se tem que ir pra creche com 4 meses? Um filho só faz sentido quando tem mãe. Órfão já vem demais. Então deixa em casa, pronto. Aí você não ganha mais nada. Não. Com tantos extras, eu passo R$1.000. Com uma criança que tem um salário família. Salário família? Só o aluguel custa pra ele. Faz as contas, então. E achei aquilo tudo bacanérrimo, então. Em seguida, comecei a fazer teatro ainda na escola técnica, mas efetivamente eu comecei a fazer teatro em 92, com a Vlad. Mas daí, já em 92, o Gruta, o Henrique, eles já era uma espécie de norte, assim, para mim, que estava entrando no movimento teatral, estava entrando para conhecer as pessoas, estava começando a fazer teatro, mas ainda de uma maneira muito tímida. Em 94, eu escrevi uma peça chamada Odeio Drummond, e eu tinha uma namorada que resolveu produzir para mim, e a primeira coisa que eu pedi para ela, eu quero que vá atrás do Henrique da Paz para ele me dirigir. Foi o contato dela, foi atrás, falou com ele, disse que era processo, e o Henrique não gosta muito de dirigir monólogos. Mas enfim, a gente conseguiu cantar o Henrique, mas o que eu queria mesmo era trabalhar com ele. A partir daí, me efetivei dentro do grupo e comecei a trabalhar com ele. Daí para cá, ele me dirigiu em cerca de 5 espetáculos. Hamlet Máquina, me dirigiu Na Vida, que sempre morre, que se perde, que se perca. Tartufo, mais alguns que eu não me lembro agora. E eu tive a oportunidade, mais tarde, de dirigi-lo no Duas Vezes Brecht. E é um cara assim, que além de ser um ótimo parceiro, eu acho que o Henrique, ele, como pessoa, ele é muito bom caráter, ele é muito observador das coisas. O Henrique é um ótimo artista. Isso me interessava. Assim. Hoje eu dirijo o espetáculo muito com os ecos dos conselhos que o Henrique me dava, ainda com alguma coisa na lembrança de como ele dirige, que acho ele um diretor sensacional, um diretor de ator, coisa que a gente tem muito pouco em Belém. É um cara que sabe dirigir ator, um cara que sabe falar a linguagem do ator, e é um cara que, dirigindo como encenador, ele sabe exatamente o que ele quer e exatamente ele coloca o ator num norte. Tem grande chance.
E se eu tiver montado numa égua, aí ela frear comigo bem na boca do mirante da lua e me jogar lá de cima. Aldeotas, do Gero Camilo, foi um espetáculo que surgiu a partir de um contato que o Adriano Barroso fez com o próprio autor, né, o Gero Camilo, lá em Santarém, por ocasião de umas filmagens que foram feitas lá em Santarém. E aí, conversa vai, conversa vem, ele ofereceu para o Adriano a possibilidade de ceder o texto para que a gente fizesse essa montagem aqui. Então foi um presente que a gente recebeu, né? Até porque esse espetáculo, esse texto que é muito elogiado, foi muito elogiado, ele já montou esse espetáculo lá em São Paulo, e é um espetáculo assim elogiadíssimo, a crítica aceitou muito bem, fez muito sucesso, e foi um presente para nós. Aí de repente a gente começou, né, nessa empreitada, com a atuação de dois atores, o Ailson Braga e o Adriano Barroso. A gente colocou em cena o espetáculo, fizemos 2 temporadas no Teatro, aliás 3 temporadas no Teatro Cuíra. Eu não sou ninguém. Eu não. Eu considero aqui no desenvolvimento do teatro, esse teatro moderno aqui em Belém, a partir da década de 60, com o surgimento da escola de teatro, que foi uma geração, né? Poucos dessas pessoas que fizeram escola de teatro nessa época ainda estão no batalha. Depois surge uma outra geração, mais ou menos a partir do final da década de 70, com o surgimento do grupo Cena Aberta, que fez escola aqui em Belém, em termos de forma de teatro, temática, enfim, em postura política, inclusive, né? Isso, e junto com esse grupo, um grupo que já, que é o meu grupo, que é o Grupo Gruta, que já atuava em Coraci, que também tinha essa pegada meio que política, meio que politizada com seus espetáculos.